Olá pessoal do grupo Dermatite Atópica e de Contato, estou aqui de novo e hoje o nosso tema é a base do tratamento da dermatite atópica. Então agora nós vamos partir para o tratamento e o patamar, o pilar principal, eu já tinha dito, é a hidratação. Então hoje eu quero falar sobre hidratantes, tá joia? Um pouquinho rápido da história dos hidratantes, eles surgiram no início mais como um meio para poder realmente deixar a pele menos seca e mais hidratada. Então a gente tinha hidratantes à base de ureia e lactato de amônio, tá? E o mais comum é o ureadin a 3%. O ureadin é muito utilizado em pediatria, até hoje inclusive. E que não é um hidratante caro, mas ele costuma arder um pouco. Então, a parte, um pouquinho dele de custo-benefício, a parte contrária dele é arder, a ardência, tá? Depois a gente passou para os hidratantes puramente de glicerina, então que continham só glicerina, também com o objetivo só de hidratação. Um deles, custo-benefício bom, é o Neutrogena, tá? O hidratante corporal intensivo Norwegian, tá? Ele é um hidratante custo-benefício bom, mas também é só glicerina, então ele serve para só hidratar, mais nada. Temos também o Nivea Milk, que é um hidratante barato e que muitas pessoas se dão bem. Temos o Cold Cream, também é muito utilizado em pediatria, é muito conhecido pelos pediatras e muito prescrito também. Mas esses daí são basicamente hidratantes, tá? Lembra que eu disse não só hidratar a pele, mas a partir do momento que a gente sabe que existe uma desregulação na barreira cutânea, a partir desse momento começaram-se a desenvolver pesquisas e começaram a achar outros componentes que, além de hidratar, também serviriam como repositores e restauradores da barreira cutânea. E aí surgiram os Skin Reliefs e assim surgiram os Syndetis, os sabonetes Syndetis. O que é isso? São sabonetes e hidratantes restauradores da barreira cutânea. O que eles têm de bom? Eles recuperam aquilo que foi perdido. Eles não só hidratam, além de hidratar, como os que eu já falei, eles recuperam aquilo que foi perdido. E qual é o ponto fraco? Só é o preço, tá? Então, a partir do momento que eles começam a ficar um pouco mais sofisticados, mais avançados, o preço também começa a ultrapassar o patamar dos seus R$100. E aí a gente também tem que colocar um pouquinho na balança, tá? Dentre eles, então, os restauradores de barreira cutânea, Cetaphil Restaura Derme, Fisiogel, Dermovancy S, Umiditá, tanto o AI quanto o infantil, o Mustela, que também para gestante quanto o infantil, eles são hidratantes que não só hidratam, mas também são restauradores da barreira cutânea. E muitos se dão bem. O problema deles é o custo, e a gente sabe que para hidratar a pele tem que usar bastante. Então, às vezes, a quantidade que vem é pouca e para economizar acaba se utilizando menos e não se atinge o objetivo, que é a hidratação ideal da pele. Usar sempre, usar a cada banho e após todos os banhos diários, tá bom? Vamos lá. Como que se deve utilizar o hidratante? Ele tem que ser passado na pele
pelo menos 3 minutos após o banho do dia, tá? Pode ser 1, 2 banhos, sem esfregar muito a pele, não muito quente. Isso daí já é de praxe, já é bem comentado, eu acho que não precisa bater muito nessa tecla, mas o tempo do hidratante, isso daí já está até estabelecido em pesquisa, é você aproveitar aquele filme líquido de água que sobra depois do banho. Então você tomou banho, enxuga sem esfoliar a pele e já passa o creme hidratante ou a loção, vai de acordo com a preferência, no máximo 3 minutos depois que terminou o banho. Isso daí está estabelecido em pesquisa e que não permite esse período de 3 minutos que a água, esse filme líquido do banho, evapore e a gente consegue manter a pele um pouco mais hidratada, tá joia? Bom, depois dos hidratantes, eu gostaria de falar sobre esses emolientes que são um pouco mais oleosos, tá? E dos mais oleosos, a gente dá preferência para uso no inverno. Então tem que ser época de clima o clima seco e frio, tá? Guarda comigo, óleo ou substâncias que tendem a conter mais lipídios devem ser mais utilizados ou nas crises muito importantes para a pele se recuperar, ou naquelas épocas em que está o clima seco demais e frio demais. Então a gente costuma deixar esses daí para o outono e inverno, tá joia? Um deles que é barato e que muita gente se utiliza, eu já vi bastante gente se dar bem com ele, é o Vazenol, aveia pura. Esse daí é um que é tranquilo, é um creme barato, e só que ele é bem oleoso, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá joia? E aí me pediram, então vamos lá, respondendo a pergunta da Vanessa Will, falar sobre a melhor forma de hidratação para a filha dela. E a Jéssica Tayane também me perguntou como manter a pele calma. Ou seja, qual é o hidratante que eu acho melhor? Eu não vou falar em melhor, porque varia de resposta de cada organismo, de cada pele, cada um se adapta melhor a um ou outro hidratante, mas eu vou falar da minha experiência, tá joia? E a minha experiência eu prefiro lidar com hidratantes que são restauradores de barreira cutânea, então eu não gosto muito dos que são só hidratantes, que são só ureia ou que são só glicerina e que só tem o objetivo de hidratar. Não, eu gosto daqueles que tenham a capacidade de serem skin relief, que tenham a capacidade de restaurar, de repor a barreira cutânea, mas eu prezo pelo custo-benefício. Eu acho que tem que ser um hidratante barato e que as pessoas, que os pacientes não tenham dó de usar, porque isso vai fazer diferença. Não adianta você comprar um hidratante de R$200 e passar um pouquinho só no lugar onde está um pouquinho de lesão. Não, o hidratante vai servir não só para recuperar a pele, mas também como para prevenir que aconteçam lesões. Então, tem que ser um hidratante que venha uma quantidade boa e também um hidratante que seja de um custo bom. Assim, a pessoa não vai ter dó de usar e de realmente besuntar a pele depois que tomou banho. Tudo bem? E aí eu tenho uma dica. A Johnson & Johnson lançou um hidratante aqui no Brasil já há uns 2 para 3 anos, circulou bem na ocasião, agora está com um pouco de dificuldade de encontrar, mas a gente consegue ainda pedir via online. Eu vou passar depois os links e vou mostrar para vocês. Ele está em falta nas lojas físicas já há um tempo,
mas os meus pacientes não têm tido dificuldade de encontrar, porque geralmente eles conseguem comprar online o sabonete e o hidratante, tá joia? Então eu vou dar a primeira dica para vocês, o que eu acho bom, tá? Esse aqui, ó, o Aveno. Nota-se que ele é Skin Relief. Ele é um restaurador da barreira cutânea. Esse aqui, ele é o sabonete, tá? É um sabonete líquido e existem dois tipos dele. Existe o de camomila e existe o de coco, tá? O de camomila eu dou preferência porque a camomila já é um anti-inflamatório natural para a pele. Então, quando adicionada ao hidratante, ela, além do potencial de hidratar, de recuperar, restaurar a barreira cutânea, ela também vai acalmar a pele. E existe o de coco. O de coco, ele serve como se fosse um neutro, sem cheiro nenhum, sem odor nenhum. Mas o de camomila também não tem um odor forte. Ele é praticamente uma fragrância muito leve. E existe a loção hidratante da mesma marca. A diferença está aqui, ó, que você percebe. Também Aveno, da Johnson & Johnson, e também de camomila. Notem que a quantidade, ó, 354 ml, quase 400 ml, para um hidratante que vai sair por menos de R$50, tá joia? Então, esse é o meu hidratante de preferência. Não vou falar que ele é melhor do que os outros, mas é o que eu indico para os meus pacientes e que na minha prática clínica eu tenho resultados melhores, tá? Só uma dica, online a gente tem conseguido aqui no Brasil, eu vou deixar o link para vocês, comprar o sabonete em lojas de algumas redes, que eu vou deixar, e o hidratante já está um pouquinho em falta no país, mesmo online, mas a gente consegue importar do iHerb, que é um site lá dos Estados Unidos, e ele vem dessa maneira, só para vocês não se confundirem, ó. Percebe-se que é o mesmo, tá? Forma é a mesma. Skin Relief, loção hidratante de camomila, a mesma quantidade, 354 ml. Pedindo, hoje eu cotei, tá? No site hoje, pedindo ele 3 unidades com o frete que eles colocam como frete fixo, tá saindo em torno, pedindo 3 unidades que eles dão desconto, sai em torno de 44 a 45 reais. Então, eu considero como o melhor custo-benefício de hidratante, tá bom? No final do vídeo eu vou deixar o link para vocês. Às vezes ele fica em falta também online, isso porque é muito pedido, praticamente na segunda-feira eles colocam em estoque, terça-feira, quarta-feira já acaba. Normalmente o de camomila acaba primeiro, depois acaba o de coco e no começo das outras semanas vai sendo reposto o estoque, volta em estoque para se fazer o pedido novamente, tá joia? Isso daí eu costumo indicar bastante para os meus pacientes, orientar como eles fazem para comprar, mas isso daí é fácil via online. E uma última dica, lembra que eu falei para vocês a respeito de usar algo um pouco mais oleoso para recuperar
pele no clima seco e frio, que é quando realmente ela fica bem com fissuras, principalmente rosto, nas áreas mais expostas, quando você sai no outono ou no inverno, o rosto, a boca, as pálpebras, as mãos. Eu costumo prescrever para os meus pacientes um substituto de vaselina, tá? Ele é uma base que a gente pode assim, mandar manipular outras coisas juntas, mas eu gosto de ele puro. E isso é uma dica que eu uso nos meus pacientes mais idosos ou nos casos mais graves que necessitam de uma recuperação um pouco mais rápida. Tem gente que usa Dersane, por exemplo, que é o óleo de girassol, que eu também acho legal. E eu costumo usar uma pasta que chama-se Fitopoma, tá? O Fitopoma, ele é um substituto de vaselina, ele é como se fosse uma pomada, tá? E ele é uma mistura de várias coisas, tá? Então ele não é só o óleo de girassol, ele tem manteigas e óleos. Então é óleo de oliva, óleo de canola, manteiga de cacau, manteiga de karité e o óleo de girassol, tá? É esse aqui, ó. Normalmente, o Fitopoma, ele é muito usado pós-procedimento, tá? Em dermatologia ou em estética, para ajudar a pele a recuperar mais rápido. E ele tem um efeito calmante por conta de formar como se fosse uma película. A gente chama isso de segunda pele. Ele forma uma película. É como se a gente tivesse encapado a pele naquele momento, que ela está rachada, que ela está fissurada, que está sendo exposta ao meio, e aí dá aquela sensação de alívio, tá? Só reforçando, não é legal usar isso no calor, tá? Nada que seja muito oleoso ou que seja à base de óleo puro, óleos e manteigas, ou pasta de óleo e manteiga, no calor acaba atrapalhando um pouco, mas no clima frio e seco ajuda bastante a recuperar a pele, tá bom? Então fica a dica do meu hidratante preferido, que é o Aveno, tanto o sabonete quanto a loção, e de preferência o de camomila, tanto para o banho quanto para utilizar após o banho diário. E lembrar, é uma correria mesmo, tá? Aí são 3 minutos, é um pit stop. São 3 minutos para utilizar o hidratante depois do banho com o sabonete. De preferência, um sabonete que também seja restaurador da barreira cutânea, ou seja, um sabonete de uma geração já um pouquinho melhor. E aí a gente vê que a gente consegue unir uma geração boa, algo restaurador de barreira cutânea, com um volume bom, então você não vai ter preguiça de usar, ou de passar, ou dó de usar o produto, porque vem bastante, vem quase 400 ml, e por um custo bom, um custo pelo menos que a gente está conseguindo até o presente momento, abaixo de R$50. Então, unindo todos esses fatores, eu considero como melhor, para quem perguntou. Tá joia? Um abraço a todos e a dica do dia ficou por aqui.